Boa noite, meus amados, boa noite, meus queridos. Estamos dando início a este devocional Crescendo em Cristo. Deus nos tem dado muitas oportunidades de ouvirmos a palavra para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, igreja, vivemos pela palavra. Nós viemos a existir como povo de Deus pela palavra. E é pela palavra que nós continuamos a existir. Por isso nós sempre ouvimos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre culpa e perdão, baseados no Salmo 51. Para começarmos este momento, peçamos a bênção do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito e amado Deus, graças e louvores te damos por este momento de ouvirmos a Tua palavra. Envia para nós o Teu Espírito Santo para que Ele nos ilumine e nos santifique na Tua verdade. Guarda-nos no Teu amor, abençoa-nos. Por Teu Filho Jesus. Amém. Com muita alegria, com muita reverência e adoração, louvemos o Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, como sou feliz, se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu bem. Sabemos que o sentimento de culpa é universal. Pessoas sentem culpa por algo que fazem, por algo que pensam, por algo que planejam, por algo que faz mal para si mesmo e para outros. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a lei de Deus, ela nos acusa, ela nos mostra os nossos pecados. E a nossa consciência, baseada nesta lei de Deus escrita e também na lei de Deus que está em nosso coração pela criação, nós percebemos que pecamos, que falhamos contra Deus e contra o nosso próximo. E quando falhamos, quando pecamos, a culpa vem sobre nós. A nossa consciência começa a pesar, começa a nos acusar. E nós precisamos ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de perdão, de que Deus nos perdoa, de que Deus sabe que nós somos pecadores e por misericórdia nos lava de todos os pecados e nos dá uma nova vida. Davi foi um crente no Senhor. Davi foi escolhido por Deus para ser rei do povo de Israel. Mas Davi, como todo ser humano, pecou, teve suas quedas.
E Davi, neste salmo, no Salmo 51, ele confessa ao Senhor as suas transgressões, pede o perdão de Deus, pede a nova vida. Este salmo, Salmo 51, ele foi escrito depois que Natã foi conversar com Davi, depois que Natã foi repreender Davi pela lei de Deus e levar o evangelho para ele. Nós sabemos o que aconteceu na vida de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, a gente vê Davi adulterando com Batseba. E também Davi arquitetando e matando Urias, o marido de Batseba. Então Davi era culpado de adultério, de assassinato e, para não deixar de dizer, culpado de cometer uma transgressão contra toda a lei de Deus, porque nós sabemos que quando pecamos, nós pecamos principalmente contra o primeiro mandamento. Nós deixamos de ouvir e de confiar em Deus. E Davi, depois de cometer esses pecados, ele estava vivendo tranquilamente. Davi não estava sentindo culpa. A consciência de Davi estava como que cauterizada. E Deus envia para Davi quem? O profeta Natã. Natã foi lá e pregou para Davi a lei de Deus e o evangelho. E Davi se arrependeu e disse: pequei contra o Senhor. E Natã entregou para Davi o perdão, a remissão dos seus pecados, a graça de Deus. Davi foi perdoado. E depois disso, Davi escreve este salmo como confissão, como arrependimento. E o Salmo 51 tem servido para a igreja como, liturgicamente, como um baluarte de confissão de pecados e de confiança na misericórdia de Deus. Nós usamos este salmo nos momentos de confissão, usamos este salmo para confessarmos as nossas transgressões a Deus, para pedir o seu perdão. Davi escreve este salmo com culpa, com sentimento de pesar por ter ofendido a Deus, por ter ofendido ao próximo. Mas também ele escreve já na alegria do perdão de Deus. Vamos ler versículos 1 até o versículo 9. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, após reconhecer o seu pecado, ele confessa. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi não diz para Deus assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou uma pessoa boa. Tem misericórdia de mim porque eu faço tudo direitinho, foi só um deslize. Davi não diz isso. Davi diz: segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi reconhece e sabe que Deus perdoa por graça, por misericórdia. Davi recorre às promessas de Deus, às promessas messiânicas de perdão no Messias, Jesus, nós sabemos. Ele pede a misericórdia de Deus. Davi
não se agarra às suas obras, não se agarra a si mesmo, aquilo que ele faz, mas ele se agarra nas misericórdias de Deus, sem esconder. Como eu disse antes do profeta Natã falar com Davi, Davi estava seguro no seu pecado. Davi não estava reconhecendo o seu pecado. Mas quando a lei de Deus foi pregada a ele se arrependeu, os seus olhos foram abertos, a sua consciência pesou diante desta lei e ele pediu o perdão de Deus. E aqui neste salmo ele está reconhecendo isso e pedindo a misericórdia do Senhor, para que Deus o lave e o purifique do seu pecado, para que Deus o declare puro, inocente dessas transgressões. Como ele diz no versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A consciência de Davi estava acusando com base na lei que ele tinha infringido, que ele tinha desrespeitado. Davi estava consciente deste pecado e estava confessando ao Senhor. E ele diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Nós sabemos que quando pecamos, nós ofendemos primeiramente a Deus, por mais que o nosso pecado tenha sido feito contra o próximo, porque todo pecado cometido contra o próximo é cometido contra Deus em primeiro lugar. Por isso Davi diz: pequei contra ti somente, tu és puro no teu julgar. Davi reconhece que se Deus quisesse condenar com justiça, ele poderia condenar. Davi sabe disso, mas Davi, mesmo sabendo disso, descansa e espera no perdão do Senhor. Ele quer a misericórdia de Deus. E nós sabemos que Deus foi bondoso com Davi. Natã anunciou a absolvição, anunciou o perdão dos pecados para Davi, para serenar, para consolar o coração dele, para trazer paz e livramento da culpa. No versículo 5, Davi reconhece de onde vem o pecado, a fonte do pecado. Ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É o pecado original, o pecado que todo ser humano herda de Adão e Eva. A culpa, a depravação hereditária, o pecado vem de geração em geração, ele é transmitido pela concepção, de maneira que todos nascem pecadores, por isso todos pecam. Davi sabe que a fonte dos pecados provém disso, por isso ele não justifica o seu pecado, por isso ele não diz assim: olha Deus, foi só um deslizinho, só cometi desta vez, não vou cometer mais. Ele sabe que a sua natureza é pecaminosa e por isso que ele pede misericórdia, e Deus é misericordioso. Davi pede para que Deus purifique, para que ele fique mais alvo do que a neve. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos lava, nos limpa, nos declara justos diante de Deus, nos dá o livramento da culpa, nos dá a certeza e a paz com Deus, nos dá júbilo e alegria. Davi estava precisando se alegrar novamente. Aquela culpa estava pesando no seu coração. Por isso aquele perdão de Deus foi tão maravilhoso para ele, porque trouxe a alegria de volta para ele. A gente sabe que quando nós cometemos algo grave, mesmo ouvindo o perdão de Deus, demora dias às vezes para o nosso coração se alegrar de novo. Mas o perdão de Deus é um perdão que traz alegria para nós. Nós precisamos aprender a nos perdoar assim como Deus nos perdoa. Quando erramos e verdadeiramente arrependidos confessamos a Deus, Deus nos perdoa. E no perdão de Deus nós podemos ter uma nova vida, e nós temos uma nova vida. Nós podemos recomeçar, podemos esquecer aquilo que passou e podemos em Cristo viver uma nova vida. Davi diz: para que exultem os ossos que esmagaste. A culpa traz sofrimento físico também. A culpa faz a pessoa ficar doente, faz a pessoa ficar cabisbaixa,
as emoções ficam alteradas, a pessoa pode entrar até num quadro muito grave de depressão. Por isso, o perdão da culpa é a coisa mais importante nesta vida. É a mensagem da igreja. Jesus, quando enviou a sua igreja, ele diz: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Preguem o perdão, preguem a salvação, porque este é o ensino principal da igreja, o perdão dos pecados em Cristo. Davi se arrependeu dos seus pecados pela graça de Deus, pediu o perdão de Deus, e agora Davi, neste perdão, pede que Deus dê para ele uma nova vida, para que ele possa viver em alegria diante do Senhor e possa viver na vontade de Deus. Versículos 10 até o versículo 19. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. No perdão de Deus há nova vida. Por isso Davi pede um novo coração. O perdão de Cristo, quando é trazido a nós, ele vem com vida e salvação, nova vida. Nós recebemos no nosso batismo um novo coração. Nós fomos feitos novas criaturas, de maneira que nós podemos lutar contra o pecado e fazer a vontade de Deus. Nós temos um espírito voluntário agora. Davi pede esse espírito para viver diante de Deus de acordo com a vontade dele. Quando falhamos, quando erramos, porque continuamos pecadores, nós sabemos que Deus vem para nos reerguer. Deus nos faz viver o nosso batismo em arrependimento e nos dá o seu maravilhoso perdão, perdão que nos lava, perdão que tira de nós o peso, tira de nós a consciência pesada e nos dá uma boa consciência diante de Deus, que serena, que tranquiliza o nosso coração. Amados, a nossa igreja, ela preza pelo perdão dos pecados, porque este é o ensino principal das Escrituras, a justificação pela fé. Nós anunciamos em todos os cultos o perdão de Deus na absolvição, no Evangelho, na Santa Ceia. Nós entregamos este perdão do Senhor, perdão que traz alegria ao ser humano, perdão que traz recomeços, que traz uma vida nova. A pessoa percebe que ela não precisa ficar no pecado, ela pode ter uma nova vida. Isso o perdão nos dá. Isso Cristo vem e dá a cada um de nós, e nós recebemos isso pela fé. Davi havia cometido grandes pecados. Deus o repreendeu. Deus pregou através de Natã lei e evangelho, e Davi foi convertido, podemos dizer assim. Ele se arrependeu dos seus pecados e recebeu o perdão de Deus. E aí ele escreve este salmo maravilhoso em que ele relata a sua angústia diante do pecado, a sua culpa, mas também relata a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e a nova vida. Quando Deus nos dá o perdão, os nossos lábios são abertos
e nós cantamos louvores a Deus, e a nossa vida produz frutos em amor ao próximo, há novidade de vida. Se você se sente com culpa, com este sentimento, por ter cometido graves pecados, por ter ofendido a Deus, ofendido ao próximo, peça o perdão a Deus, peça o perdão, a misericórdia de Deus em Cristo, reconheça este pecado e receba um maravilhoso perdão de Deus que traz para você nova vida, que traz para você recomeço. Davi teve um recomeço, Davi se amparou não nas suas obras, não nos seus méritos, mas na graça de Deus no Messias, em Cristo. Nós em Cristo temos perdão total, podemos viver felizes em arrependimento, em reconhecimento dos pecados, em fé em Jesus, no perdão e em frutos do arrependimento, na nova vida que o Espírito nos faz viver no dia a dia, vivendo o nosso batismo, vivendo aquilo que somos em Cristo. Os nossos pecados estão perdoados, a nossa culpa foi tirada, podemos viver em paz. Deus tem, teve e terá em Cristo sempre misericórdia de nós. Confiemos sempre nisso. Amém. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Momento muito especial, momento de falarmos com Deus em oração. Orem comigo ao Senhor. Querido e amado Deus, graças, louvores, honra, glória, adoração te rendemos, porque Tu és o nosso Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, somos fracos, somos frágeis, temos medo. Guarda-nos no Teu poder. Tem misericórdia de nós em todas as áreas de nossa vida. Nosso mundo está sofrendo. Vem com a Tua solução, vem com a Tua cura, com a Tua graça. Pai querido, continua a abençoar cada um de nós.
para que possamos sempre dar testemunho do Teu perdão e viver este perdão em nossa vida. Perdão que traz vida nova para nós, que traz alegria, que nos livra da culpa, que nos dá a certeza do Teu amor e da vida eterna. Pai querido, que possamos anunciar a Tua palavra, a lei, o Evangelho para as pessoas, para que haja arrependimento, perdão e vida nova. Guarda-nos no Teu amor, abençoa a cada um de nós, a cada pessoa que está participando desta devoção. Somos Teu povo, ouve cada prece que trazemos em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final deste devocional Crescendo em Cristo, mas o nosso contato com a palavra é diário. Todos os dias meditamos na palavra de Deus e a nossa fé é fortalecida na certeza da graça e do perdão de Deus. Tenham todos uma abençoada noite com Jesus.